Capítulo 4. O descanso. Jesus alegou ser capaz de perdoar pecados e os escribas consideravam isso uma blasfêmia. Mas Jesus prosseguiu e fez uma afirmação tão ultrajante que os fariseus ficaram sem palavras. Ele declarou que não tinha vindo para fazer uma reforma religiosa, mas para acabar com a religião e substituí-la por si mesmo. E aconteceu que Jesus passava pelos campos de cereais em um dia de sábado, e enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. E os fariseus lhes perguntaram: por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? E ele lhes respondeu: acaso nunca lestes o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam em necessidade e com fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães consagrados, dos quais apenas os sacerdotes tinham permissão para comer, e deu também aos companheiros? E prosseguiu: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De modo que o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Lembre-se que Filho do Homem era a forma mais usada por Jesus para se referir a si mesmo. Marcos 2, do 23 ao 28. A lei de Deus ordenava que a pessoa descansasse um dia de trabalho a cada 7 dias. Isso era maravilhoso, mas os líderes religiosos da época haviam criado barreiras em torno dessa lei, acrescentando uma porção de regras específicas. Havia 39 tipos de atividades que a pessoa não podia fazer no sábado, entre elas, colher espigas, justamente aquilo que os fariseus acusaram os discípulos de estarem fazendo. Marcos prossegue registrando um segundo incidente que também aconteceu no sábado. Outra vez, Jesus entrou numa sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. E o observavam com atenção para ver se ele curaria o homem no sábado, a fim de o acusarem. E Jesus disse ao homem cuja mão era atrofiada: levanta-te e vem para o meio. Então lhes perguntou: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, ficaram calados. Olhando para eles ao redor, indignado e muito triste por causa da dureza do coração deles, disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu, e ela lhe foi restaurada. Mas, assim que saíram dali, os fariseus conspiraram com os herodianos contra ele a fim de o matar. Marcos 3, de 1 a 6. Por que Jesus ficou indignado com os fariseus? Porque o sábado tinha a ver com restaurar os menosprezados e revigorar os extenuados, reparar os feridos. Curar a mão atrofiada do homem era exatamente a finalidade do sábado. Contudo, pelo fato de os líderes religiosos estarem tão preocupados com a observância das regras referentes ao sábado, eles não queriam que Jesus curasse aquele homem. Um exemplo incrível do que acontece quando se vê a árvore, mas não se percebe a floresta. Os corações daqueles líderes estavam tão atrofiados quanto a mão do homem. Eles estavam inseguros e ansiosos por causa de regras. Eles eram exclusivistas, críticos e obcecados consigo mesmos, em vez de cuidarem daquele homem. E por que tudo isso? Por causa da religião. Religião versus Evangelho. Nesses episódios, Jesus nos mostra que existem dois paradigmas espirituais radicalmente diferentes. Imagine duas pessoas que estejam tentando obedecer à lei de Deus, mas cada uma agindo de acordo com um desses dois paradigmas opostos. Ambas querem guardar o sábado, mas no caso de uma delas, a obediência é um fardo, uma escravidão, enquanto para outra é um deleite, uma dádiva. Como isso pode acontecer? Um dos paradigmas é a religião, a qual, como já observamos anteriormente, é fundamentalmente um conselho. O outro paradigma é o Evangelho de Cristo, que começa e termina com as boas novas. Os dois paradigmas, portanto, são coisas completamente diferentes. A maior parte das pessoas no mundo acredita que, se existe um Deus, nos relacionamos com ele sendo bons. A maioria das religiões baseia-se nesse princípio, embora exista 1 milhão de variações em torno dele. Algumas religiões são o que se pode chamar de nacionalistas.
Você tem acesso a Deus, segundo ele, entrando para aquele determinado grupo e assumindo os traços característicos de um membro daquela sociedade. Outras são espiritualistas. Você tem acesso a Deus trabalhando para conquistar esse acesso por meio de certas transformações da consciência. Já outras religiões são legalistas. Existe um código de conduta e, se você segui-lo, Deus o favorecerá. No entanto, apesar das diferenças, todas elas seguem a mesma lógica. Se eu fizer tudo o que é exigido, se eu obedecer a tudo, serei aceito. O Evangelho de Cristo não é apenas diferente, mas totalmente oposto a tudo isso. Sou plenamente aceito em Jesus Cristo e, portanto, obedeço. Na pequena cidade de Hopewell, no estado da Virgínia, onde fui pastor por muitos anos, algumas dessas diferenças tornaram-se concretas para mim pela primeira vez. Por volta de 1977, preguei lá um sermão que falava sobre amar o próximo como a si mesmo. Eu expliquei a eles esse mandamento da seguinte forma: acho que Deus está dizendo, quero que vocês supram as necessidades das outras pessoas com a mesma alegria, presteza, urgência, inocência, criatividade e disposição com que suprem as suas próprias necessidades. Esse é o padrão. É assim que quero que vivam suas vidas. Após o culto, uma adolescente veio até mim e contou que ela havia acabado de participar de um concurso de beleza ao lado de sua melhor amiga. Ela havia ficado em último lugar, mas a amiga ganhou o concurso. Então ela disse: você está querendo me dizer que a Bíblia diz que eu deveria ficar tão feliz por minha amiga ter ganhado o concurso quanto eu ficaria se eu mesma tivesse ganhado? Que eu deveria ficar tão entusiasmada com a vitória dela quanto teria ficado com a minha? Então eu disse a ela: sabe, essa é uma excelente aplicação do texto que preguei. Quisera eu a tivesse colocado em meu sermão. A garota olhou para mim e disse: o cristianismo é ridículo, quem vive assim? Nós nos sentamos para discutir mais o assunto e eu a lembrei que Jesus de fato diz para amarmos nosso próximo como a nós mesmos. Ela retrucou: se é assim, então, em primeiro lugar, quero saber exatamente quem é meu próximo. Não pode ser todo mundo. Eu jamais conseguiria fazer isso se fosse assim. Quantas quadras em volta da minha casa essa regra bíblica abrange? E ela foi além. Também quero saber exatamente o que deve ser feito, que coisas devo fazer para o meu próximo. Você consegue perceber a ansiedade nas perguntas dela? Ela não era uma pessoa que se considerava perfeita, não era arrogante moralmente falando, mas por não estar mergulhada no amor e na aceitação de Deus por meio de Jesus, para ela o propósito da lei era assegurá-la de que Deus e as pessoas teriam de vê-la e tratá-la como uma pessoa boa. Ela não tinha segurança em termos emocionais para lidar com uma lei que usava traços amplos para desenhar uma vida de amor e obediência. Ela queria algo mais específico, mais detalhado, mais pormenorizado, de modo que ela pudesse se sentir bem com si mesma quando cumprisse o exigido. Somos todos suscetíveis a esse tipo de ansiedade, muito embora alguns tenham aprendido a disfarçá-la melhor do que essa garota. Para a religião, o propósito de obedecer à lei é assegurar que você está bem aos olhos de Deus. Em consequência disso, no que diz respeito à lei, o que mais o preocupa são os detalhes. Você quer saber exatamente o que tem de fazer, pois não pode se esquecer de apertar nenhum botão. Não costuma sair em busca da intenção da lei. Antes, sua tendência é incluir na lei toda sorte de detalhes e regras de observância, de modo que possa estar certo de que a está obedecendo. Contudo, na vida dos cristãos, a lei de Deus, embora ainda seja aplicável, funciona de uma maneira completamente diferente. Ela lhe mostra a vida de amor que você quer viver diante do Deus que tanto fez por você. A lei de Deus conduz você para fora de si mesmo. Mostra-lhe como servir a Deus e aos outros em vez de ficar pensando apenas em si mesmo. Você estuda a lei de Deus e obedece a ela a fim de descobrir o tipo de vida que deve viver, a fim de agradar o Senhor e ser a imagem daquele que o criou e redimiu, libertando-o das consequências do pecado. E você não viola essa lei, nem a fatia em porções mais fáceis de manipular, acrescentando a ela detalhes criados por mãos humanas. Senhor do sábado.
Em face dessa preocupação religiosa farisaica, Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De modo que o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Ele afirma e até mesmo celebra o princípio que dera origem ao sábado, a necessidade do descanso. No entanto, ele põe fim ao legalismo em torno de sua observância. Desmantela todo o paradigma religioso e faz isso ao apontar para sua própria identidade. Ele poderia ter reivindicado a autoridade divina para mudar o sábado, dizendo alguma coisa como: eu sou o Senhor sobre o sábado, mas ele está dizendo mais do que isso. A palavra sábado significa um descanso profundo, uma paz profunda. É um sinônimo bem próximo de shalom, um estado de integridade, de abundância em todas as dimensões da vida. Quando Jesus diz que ele é o Senhor do sábado, está dizendo que ele é o sábado. Ele é a fonte do descanso profundo de que tanto precisamos. Ele veio para mudar completamente a maneira como descansamos. Esse um dia por semana de descanso que guardamos é somente um começo do descanso divino profundo que precisamos, e a fonte dele é Jesus. Esse um dia por semana de descanso que guardamos é somente um começo do descanso divino profundo que precisamos, e a fonte dele é Jesus. Quando Jesus diz que, como Senhor do sábado, ele pode nos dar o descanso que buscamos, o que isso significa? Quando Jesus nos chama a descansar, está nos chamando para tirar um tempo livre do trabalho, tanto em termos físicos quanto mentais, com regularidade. Mas existe outro nível de descanso, um descanso profundo. No início do capítulo 2 de Gênesis, após o relato da criação do mundo por Deus, está escrito que Deus descansou de toda a sua obra. O que isso significa? Deus havia ficado cansado? Não, ele não havia. Então, como ele pôde descansar? Uma razão diferente para descansar é estar tão satisfeito com aquilo que você fez, tão plenamente satisfeito, que consegue deixar aquilo prosseguir por conta própria. Seu trabalho só está terminado quando você é capaz de dizer: estou feliz com o meu trabalho, plenamente satisfeito, está terminado. Só nessa hora você pode virar as costas para aquilo e seguir adiante. Quando Deus acabou de criar o mundo, ele viu que tudo quanto fizera era muito bom e descansou. O filme Carruagens de Fogo é baseado na história real de dois atletas que participaram das Olimpíadas de Paris em 1924. Um deles era Eric Liddell. Era cristão e se recusou a correr no sábado. Em consequência disso, ele perdeu a chance de ganhar a medalha de ouro na corrida em que ele era o favorito. Em uma dimensão, o filme trata da questão de se tirar um dia para o descanso. Mas o filme acrescentou outra dimensão de sentido e contrastou Harold Abrahams com Eric Liddell. Os dois atletas estavam lutando com todas as suas forças para ganhar medalhas de ouro. Abrahams, porém, estava fazendo isso em função da necessidade de provar quem ele era. A certa altura, falando da prova em que ele estaria competindo, ele disse: tenho 10 segundos para justificar minha existência. Liddell, por outro lado, simplesmente queria agradar o Deus que já o havia aceitado. Por isso ele disse à irmã: Deus me fez veloz e, quando corro, sinto o seu prazer. Harold Abrahams estava cansado mesmo quando descansava. E Eric Liddell estava descansando mesmo quando estava se esforçando. Por quê? Porque sob a obra de nossas mãos existe outra obra da qual realmente precisamos descansar. É a obra da nossa própria justificação. É ela que com frequência nos leva a buscar refúgio na religião. A maioria de nós trabalha com afinco para provar a si mesmo, para convencer a Deus e aos outros de que é uma boa pessoa. Esse trabalho não tem fim, a menos que descansemos no Evangelho. Ao fim de sua grande obra de criação, quando o Senhor já havia completado a obra que fizera, ele pôde então descansar de toda a sua obra. Na cruz, no final do seu grande ato de redenção, Jesus disse: está consumado. E então nós podemos descansar.
Na cruz, Jesus estava falando da obra que existe sob a obra de nossas mãos, daquilo que nos deixa realmente cansados dessa necessidade de provar a nós mesmos, pois aquilo que somos e fazemos nunca é bom o bastante. Jesus estava falando que essa obra estava consumada. Ele viveu a vida que deveríamos ter vivido e morreu a morte que deveríamos ter morrido. Se você deposita sua confiança na obra consumada por Jesus, sabe que Deus está satisfeito com você e você pode ficar satisfeito com a vida. Os médicos lhe dirão que o que você precisa não são cochilos intermitentes, mas de um sono profundo. Você pode tirar quantas férias quiser, mas se não conseguir alcançar descanso para a sua alma, o descanso naquilo que Cristo fez na cruz, jamais descansará verdadeiramente. Na cruz, Jesus viveu a experiência inquietante da separação de Deus, para que possamos ter o descanso profundo de saber que Ele nos ama e que nossos pecados estão perdoados. Na cruz, Jesus viveu a experiência inquietante da separação de Deus, para que possamos ter o descanso profundo de saber que Ele nos ama e que nossos pecados estão perdoados. Eu sou. Jesus diz que Ele é o Senhor do sábado. A consciência que Ele tem de si mesmo é impressionante. Nenhum outro mestre na história da humanidade jamais fez reivindicações parecidas com as que ele fez. Muitos deles disseram ser a consciência divina, mas concebiam a divindade como algo que está em todos nós, nas árvores, nas rochas e no espírito humano. Jesus, no entanto, entende que existe um Deus que é e não criado, que não teve princípio, que é infinitamente transcendente, que criou este mundo e sustenta tudo o que existe no universo, de modo que todas as moléculas, as estrelas, todos os sistemas solares são mantidos pelo poder dele. E Jesus diz: esse sou eu. E diz isso o tempo todo. Ele se refere a si mesmo ao longo dos evangelhos de maneira singular. Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o bom pastor. O uso do termo eu sou é significativo, pois é o nome pessoal que Deus atribui a si mesmo. É um nome tão sagrado que os israelitas nem mesmo o pronunciavam. E Jesus reivindica esse nome para si mesmo. Lembre-se de que, quando Jesus curou o homem paralítico, ele disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ele basicamente estava alegando que todos os pecados são contra ele. Uma vez que alguém só pode perdoar pecados que tenham sido cometidos contra a sua pessoa, e uma vez que os pecados são ofensas contra Deus, Jesus está reivindicando ser Deus. Todo profeta, mestre de religião ou filósofo, todo sábio, seja homem ou mulher, que já viveu, ancorou suas reivindicações em afirmações como assim diz o Senhor. Mas Jesus nunca disse isso. Tudo o que Jesus disse foi: em verdade vos digo. Mesmo em suas observações e comentários, em tudo o que ele disse, está patente que ele é não criado, transcendente, o Criador eterno do universo. Muitos dizem: por certo, acredito que Jesus foi um grande mestre, mas não posso acreditar no que dizem sobre ele ser Deus. Isso gera um problema, pois o ensino de Jesus baseia-se na reivindicação de sua autoridade. Você aprecia os ensinamentos dele sobre o sábado? Eles se baseiam no fato de ele ser o Senhor do sábado. Ele é a fonte do sábado. Ele é aquele que criou o mundo e descansou no sétimo dia. Veja como o historiador N.T. Wright coloca essa questão. Como é possível viver com o aterrador pensamento de que o furacão se tornou humano, de que o fogo se fez carne, de que a própria vida se tornou vida e caminhou entre nós? Ou o cristianismo significa tudo isso ou não significa nada. Ou é a mais devastadora revelação da realidade mais profunda do mundo, ou é uma fraude, um disparate, ou parte de uma comédia enganosa. A maioria de nós, incapazes de lidar com o fato de dizer uma coisa ou outra,
condena-se a viver no mundo superficial entre elas. N.T. Wright está certo. Creio que, no fim, você verá que não pode simplesmente gostar de alguém que faça reivindicações como essas que Jesus fez. Ou ele é um mentiroso perverso ou um maluco com quem não se deve ter nada a ver. Ou é quem ele diz ser, e sua vida toda deve girar em torno dele, e você deve lançar tudo aos pés deles e dizer: sou teu escravo, Jesus. Ou será que você vive nesse nebuloso mundo superficial entre uma coisa e outra, no qual Wright afirma que ninguém pode viver com integridade? Você ora a Jesus quando está com problemas, mas no restante do tempo o ignora por estar ocupado? Ou ele não pode ouvir você por não ser aquele que ele diz ser? Ou, se ele é quem diz ser, deve se tornar o centro em torno do qual toda a sua vida gira. O fim da religião. No final desse confronto com os líderes religiosos no sábado, Marcos registra uma incrível declaração que sintetiza um dos temas principais do Novo Testamento. Mas, assim que saíram dali, os fariseus conspiraram com os herodianos contra ele, a fim de o matar. Os herodianos eram um grupo formado por aqueles que apoiavam Herodes, o mais sórdido dos reis corruptos que governavam Israel, e representava o poder de ocupação de Roma em seu sistema político. Em todo país que conquistassem, os romanos empossavam governantes, e onde quer que fossem, os romanos traziam consigo a cultura grega, a filosofia grega, a visão grega do sexo e do corpo, a perspectiva grega acerca da verdade. As sociedades conquistadas, como Israel era, sentiam-se violadas por esses valores pagãos, imorais e cosmopolitas. Em todos esses países se formavam movimentos culturais de resistência que, em Israel, era representado pelos fariseus. Eles colocavam toda a sua ênfase em viver de acordo com os ensinamentos das escrituras hebraicas e em erguer grandes barreiras em torno de si mesmos para impedir que fossem contaminados pelos pagãos. Percebe o que estava acontecendo? Os herodianos mudavam de acordo com os tempos, enquanto os fariseus defendiam valores tradicionais. Os fariseus acreditavam que a sociedade estava sendo esmagada pelo pluralismo e paganismo e clamavam por um retorno aos valores morais tradicionais. Há muito tempo esses dois grupos encaravam-se como inimigos, mas agora eles concordavam em uma coisa: tinham que se livrar de Jesus. Eles não tinham o hábito de cooperar entre si, mas agora estavam cooperando. De fato, os fariseus, os religiosos, tomaram a iniciativa de fazer isso. É por isso que digo que essa declaração sintetiza um dos temas principais do Novo Testamento. O Evangelho de Cristo é uma ofensa tanto para religiosos quanto para não religiosos. Não pode ser agregado pelo moralismo nem pelo relativismo. A cosmovisão, baseada em valores tradicionais, é a conformidade moral, a posição adotada pelos fariseus. É a posição que defende que você deve levar uma vida extremamente repleta de virtudes. A posição progressista, representada pelos herodianos, é baseada na autodescoberta. Você é quem deve decidir o que é certo e errado para você. Segundo a Bíblia, essas duas posições são maneiras de ser seu próprio Salvador e Senhor. Ambas são hostis à mensagem de Jesus. E não somente isso, mas ambas levam ao farisaísmo. O moralista diz: as pessoas boas estão com tudo e as pessoas más estão por fora. E nós, evidentemente, estamos entre os bons. A pessoa que se pauta pela autodescoberta diz: oh não, quem está com tudo são as pessoas progressistas de mente aberta, enquanto os preconceituosos que julgam todo mundo estão por fora. E nós, evidentemente, estamos entre essas pessoas de mente aberta. Na cultura ocidental cosmopolita, há uma enorme quantidade de farisaísmo acerca do farisaísmo. Nós, pessoas progressistas de grandes centros urbanos, somos muito melhores do que pessoas que pensam que são melhores do que outras. Menosprezamos aqueles tipos religiosos e moralistas que olham os outros com menosprezo. Você percebe a ironia?
Percebe o modo como o caminho da autodescoberta leva a um sentimento de superioridade e farisaísmo, tanto quanto a religião? O Evangelho não diz que os bons estão em alta e que os maus estão por fora, nem que os que têm a mente aberta estão em alta e os que gostam de julgar os outros estão por fora. O Evangelho diz que quem está em alta são os humildes e os arrogantes em baixa. Diz também que bem-aventurados são os que sabem que não são os melhores, nem mais mente aberta, nem mais moralistas do que ninguém, e que as pessoas que pensam estar do lado certo dessa divisão é que estão em apuros. O próprio Jesus disse isso aos fariseus, quando ele falou: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Marcos 2, do 15 ao 17. Quando Jesus disse não veio chamar justos, não quis dizer que alguns não precisassem dele. A pista para o que Jesus quis dizer está na referência que fez a si mesmo como médico. As pessoas vão ao médico apenas quando têm um problema de saúde que não sabem tratar, quando sentem que não vão conseguir se recuperar sozinhas. E o que esperam de um médico? Certamente não esperam apenas conselhos, mas uma intervenção. Ninguém quer um médico que apenas diga: você está doente. Todo mundo quer ser medicado, quer um tratamento. Jesus chama de justos aqueles que estão, espiritualmente falando, na mesma posição das pessoas que não vão ao médico. Os justos acreditam que podem curar a si mesmos, que podem fazer as pazes com Deus apenas sendo bons e moralistas. Não sentem a necessidade de um médico para a alma, de alguém que intervenha e faça o que não podem fazer por si mesmos. Jesus está ensinando que veio para chamar pecadores, ou seja, aqueles que sabem ser moral e espiritualmente incapazes de salvar a si mesmos. Porque o Senhor do sábado disse: está consumado, podemos ter descanso da religião, para sempre. O renomado pastor britânico Dick Lucas certa vez fez um sermão em que recontava um diálogo imaginário entre uma das primeiras cristãs e sua vizinha romana. Ouvi dizer que você é religiosa. Que maravilha! A religião é uma coisa boa. Onde fica seu templo ou lugar de adoração? Nós não temos um templo, respondeu a moça cristã. Jesus é o nosso templo. Vocês não têm um templo? Mas onde seus sacerdotes trabalham e praticam seus rituais? Nós não temos sacerdotes para mediar a presença de Deus. Jesus é nosso sacerdote. Vocês não têm sacerdotes? Mas como oferecem seus sacrifícios para alcançar o favor do seu Deus? Nós não precisamos de sacrifícios. Jesus é nosso sacrifício. Que espécie de religião é essa de vocês? Pergunta a vizinha pagã, toda confusa. E a resposta é que absolutamente não se trata de nenhuma espécie de religião.